Eu quero começar com uma pergunta que talvez nunca tenha sido feita a vocês de forma tão direta. Qual é o desejo que queima dentro de vocês a ponto de tirar o sono, a ponto de fazer o coração acelerar, a ponto de ser impossível de ignorar? Pensem bem, porque se não houver esse fogo, nada, absolutamente nada vai acontecer. Essa é a fuga mais impressionante que alguém pode viver. Escapar de uma vida morna, mediana, para entrar em um caminho onde cada passo é guiado por um desejo queimante. E eu não estou falando de vontade passageira, como quem deseja comer um doce ou comprar algo novo. Estou falando de um desejo que consome, que não dá tréguas, que força a mente a encontrar caminhos onde só existem paredes. Napoleon Hill deixou isso claro. Todos os grandes vencedores que ele entrevistou tinham uma coisa em comum. Eles foram movidos por um desejo tão intenso que parecia uma força sobrenatural. Edison não buscava apenas inventar uma lâmpada. Ele tinha um desejo quase insano de iluminar o mundo. Ford não queria apenas construir carros. Ele desejava com todas as fibras do corpo que cada pessoa pudesse dirigir um veículo acessível. Eu quero reviver cada segundo dessa jornada junto com você que está aqui, porque sei que você também carrega um desejo. Talvez esteja adormecido, talvez tenha sido abafado pela dúvida, mas ele existe. E este vídeo é sobre acordá-lo, alimentá-lo e transformá-lo no motor que vai mudar sua história. Essa é a promessa. Ao longo dos próximos minutos, eu vou conduzir vocês por uma análise detalhada do primeiro princípio de Hill, o ponto de partida de todo sucesso, o desejo queimante. Vamos entender por que ele é a centelha inicial, como ele se transforma em combustível através da autossugestão e da persistência, e como ele pode ser aplicado na vida de vocês de forma prática e inegociável. E antes que a gente mergulhe mais fundo, eu peço um gesto simples que faz toda a diferença. Já deixa o seu like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que buscam a verdadeira liberdade mental. E se inscreve aqui no canal, ativando o sininho, para não perder nenhuma análise como essa. Porque acredite, cada vídeo pode ser a faísca que reacende o seu próprio desejo queimante. Isso não é um pedido técnico, é um pacto de você com a sua própria transformação. Agora, fechem os olhos por um instante e respondam para si mesmos. Se não houvesse limites, se o medo não existisse, o que vocês realmente desejariam conquistar? Guardem essa resposta, porque esse é o mapa da sua fuga. É essa chama que vamos alimentar daqui para frente. Agora que vocês já sentiram a faísca do desejo queimante, precisamos mergulhar fundo na jornada daquele que descobre essa força dentro de si e decide não voltar atrás. É aqui que a aventura começa de verdade, porque o desejo, sozinho, ainda é apenas uma chama frágil. Ele precisa ser protegido, alimentado e direcionado. E é exatamente isso que vamos analisar agora, etapa por etapa, como Napoleon Hill descreveu. O primeiro estágio é o reconhecimento da prisão mental. Pensem em quantas vezes vocês mesmos já sonharam com algo grande, mas a mente logo respondeu: isso é impossível, é muito difícil, não é para você. Esse é o cárcere invisível onde a maioria vive. O protagonista da nossa história desperta para essa verdade. Ele percebe que não é o mundo externo que o segura, mas sim as correntes da dúvida. Hill dizia que a dúvida é a arma mais destrutiva da mente. É a âncora que prende o navio antes mesmo que ele possa zarpar. Mas aqui entra o segundo estágio, a escolha do propósito definido. Um desejo queimante sem direção é como fogo solto, capaz de se apagar ou se perder. Quando vocês transformam esse desejo em um propósito claro, ele se torna uma planta arquitetônica. É como o projeto de um arranha-céu. Cada detalhe está previsto, cada passo está traçado. O protagonista, então, escreve seu propósito, repete diariamente, visualiza como se já fosse realidade. Isso é o que Hill chamou de criar uma ordem mental ao subconsciente. Vocês entendem a grandiosidade disso?
É como se a mente fosse um exército à espera de comandos, e cada comando é dado pelo desejo aliado à clareza. Agora vem o terceiro estágio, a execução do plano diante dos obstáculos. Aqui a aventura ganha tensão. O protagonista começa a agir, mas o mundo não responde de imediato. Ele enfrenta fracassos, críticas, falta de recursos. Pensem em Henry Ford, ridicularizado pelos engenheiros que juravam que um motor de 8 cilindros em bloco era impossível. Pensem em Edison, enfrentando 1000 tentativas antes da lâmpada. O que sustentou esses homens não foi sorte, não foi apenas inteligência técnica. Foi o desejo queimante, repetido até que se transformasse em convicção. Eles se recusaram a aceitar o impossível, porque dentro deles a chama era inegociável. E aí chegamos ao quarto estágio, o ato final da persistência. Quando o corpo já está cansado, quando a mente consciente pede para desistir, o desejo queimante age como combustível secreto. É como um mineiro que bate na rocha 1000 vezes sem resultado, mas continua porque sabe que no 1000º golpe o diamante vai aparecer. É nesse ponto que o protagonista da nossa história faz a diferença. Ele não apenas continua, ele insiste com intensidade, com fé inabalável, até que o universo se curva diante da sua determinação. E aqui eu quero fazer vocês refletirem. Quantas vezes vocês pararam no golpe número 999? Quantas vezes estavam a um passo do diamante, mas desistiram? É doloroso pensar nisso, não é? Mas também é libertador, porque agora vocês sabem que o próximo golpe pode ser aquele que abre o caminho. Essa análise não é só teoria, é um mapa. Cada um desses estágios é uma chave. Reconhecer a prisão mental, definir um propósito, agir apesar dos obstáculos e persistir até que a vitória se torne inevitável. E é aqui que a jornada se intensifica. Porque depois de atravessar essas fases, o protagonista chega ao ponto crítico, o momento em que tudo parece perdido. É aí que vamos entrar no próximo capítulo. Vocês estão prontos para sentir o peso da decisão final de não desistir? Agora eu quero que vocês respirem fundo e entrem na pele do protagonista. Ele já atravessou fases de descoberta, já alimentou o desejo queimante, já enfrentou obstáculos que pareciam insuportáveis. Mas agora ele está diante do limite final. A cena é quase sufocante. Todos os esforços parecem inúteis. O dinheiro acabou. O tempo acabou. As forças físicas estão no limite. Os críticos ao redor não apenas duvidam, mas zombam. E dentro dele, uma voz quase sussurra: "Você tentou, mas é hora de parar." Esse é o abismo da derrota. O ponto em que a prisão mental volta com força total e tenta fechar novamente suas grades. Mas então algo extraordinário acontece. O protagonista lembra-se de tudo o que repetiu ao subconsciente. Ele fecha os olhos e, em vez de ouvir as vozes da dúvida, começa a escutar o eco do seu propósito definido. Eu não vim até aqui para desistir. O meu desejo é inegociável. Nada pode me deter. Esse é o poder da autossugestão em ação. Cada repetição feita ao longo da jornada agora se manifesta como uma convicção inabalável. E o que parecia impossível ganha uma brecha. O subconsciente, agora desperto, oferece a centelha que faltava. Uma ideia, um caminho, uma coragem que não existia antes. É como se uma muralha de pedra começasse a rachar bem diante dos seus olhos. O protagonista age. É um último movimento arriscado, talvez insano, mas ele sabe, se falhar será o fim. Se funcionar, será a libertação. O suspense é quase insuportável. Ele dá o passo. A ação final acontece. E, de repente, a reviravolta. O impossível se transforma em vitória. O plano mental deu certo. O obstáculo colossal se dissolve diante da força de um desejo queimante, sustentado por persistência. Então a sensação, liberdade. Uma liberdade tão intensa que não é apenas externa, mas interna. Ele não é mais o mesmo. Nunca mais será prisioneiro da dúvida. Foi assim que ele conseguiu. O desejo queimante, repetido, afirmado, defendido até o último instante, transformou-se em realidade.
E agora que a vitória foi conquistada, é hora de olhar para trás e compreender a verdadeira lição dessa jornada. O que vocês viram não foi apenas uma história de superação. Foi a prova viva de que todo sucesso nasce de um desejo queimante, cultivado como uma chama sagrada dentro da mente. Sem ele, qualquer sonho morre na primeira dificuldade. Com ele, mesmo o impossível se curva. A mensagem é clara. A dúvida é a âncora que prende. O medo é a prisão invisível. Mas o desejo, quando intenso, repetido e transformado em propósito definido, é a chave que abre todas as portas. Esse é o primeiro e mais fundamental princípio de Napoleon Hill. E é por isso que ele dizia que o ponto de partida de toda conquista é o desejo. E eu quero que vocês guardem isso no coração. Não há poder maior do que a mente disciplinada por um desejo queimante. É essa chama que vai guiá-los quando tudo parecer perdido. É ela que vai impedir que desistam no golpe 999, porque a vitória pode estar no golpe 1000. Agora, eu peço algo importante. Compartilhem este vídeo, porque assim como vocês, há milhares de pessoas que hoje estão presas em suas próprias grades mentais. E talvez essa mensagem seja o golpe que faltava para libertá-las. O simples ato de compartilhar pode mudar destinos. E não parem por aqui. A jornada é longa e cheia de princípios que precisam ser descobertos e aplicados. Eu convido vocês a assistirem ao próximo vídeo do canal, onde exploramos outro fundamento da filosofia de Hill, tão poderoso quanto o desejo queimante, que pode levar vocês a um novo patamar de conquista. Lembrem-se, o controle da mente é o maior território que vocês podem dominar. Alimentem-na com fé, propósito e desejo intenso e verão a realidade se transformar diante dos seus olhos. Essa foi a fuga mais impressionante que vocês já viveram. A fuga da vida morna para a vida movida por um desejo ardente. E agora, a pergunta que fica é: vocês vão deixar essa chama se apagar ou vão usá-la para incendiar o caminho até a vitória?